todos sejam bem-vindos à Casa Espírita Bezerra de Menezes e sejam envolvidos pela luz de Jesus Cristo e Maria Santíssima. A leitura de hoje é a leitura do livro Fonte Viva, de Chico Xavier, coleção Fonte Viva. Capítulo 53, na pregação. Eu, de muita boa vontade, gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que, amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Paulo, 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 15. Há numerosos companheiros de pregação salvacionista que de bom grado se elevam a tribunas douradas, discorrendo preciosamente sobre os méritos da bondade e da fé. Mas, se convidados a contribuir nas boas obras, sentem-se feridos na bolsa e recuam apressados, sob disparatadas alegações. Impedimentos mil lhes proíbe o exercício da caridade e afastam-se para diferentes setores em que a boa doutrina lhes não constitua incômodo à vida calma. Efetivamente, no entanto, na prática legítima do Evangelho, não nos cabe apenas gastar o que temos, mas também dar do que somos. Não basta derramar o cofre e solucionar questões ligadas à experiência do corpo. É imprescindível darmos com o suor da colaboração e do esforço espontâneo, na solidariedade para atender substancialmente às nossas obrigações primárias à frente do Cristo, que de algum modo não se empenha em benefício dos companheiros, apenas conheça as lições do alto nos círculos da palavra. Muita gente espera o amor alheio, a fim de amar, quando tal atitude somente significa dilação nos empreendimentos santificadores que nos competem. Quem ajuda e sofre por devoção à boa nova, recolhe suprimentos celestes de força para agir no progresso geral. Lembremos de que Jesus não só cedeu em favor de todos, quanto poderia reter em seu próprio benefício, mas igualmente fez a doação de si mesmo pela elevação comum. Pregadores que não gastam e nem se gastam pelo engrandecimento das ideias redentoras do cristianismo são orquídeas do Evangelho sobre o apoio problemático das possibilidades alheias. Mas aquele que ensina e exemplifica, aprendendo a sacrificar-se pelo erguimento de todos, é a árvore robusta do eterno bem, manifestando o Senhor no solo rico da verdadeira fraternidade. Essa leitura de hoje ela é bem reflexiva, né? Ela traz uma mensagem belíssima. E agora, a palestra de hoje vai ser com Edson Roberto, com o tema Os Espíritos durante os Combates, do Livro dos Espíritos. E a prece inicial com a irmã Edna. Boa noite a todos. Que possamos, nesse momento, elevar os nossos pensamentos ao bom Mestre Jesus. Pai de amor, de infinita bondade, é no nome do Teu Filho amado Jesus que estamos aqui mais essa noite com o coração gratos, cheios de alegria, por mais esse momento que o Senhor nos concede, meu bom Mestre, de estarmos aqui. E pedimos do Teu entendimento, da Tua sabedoria, nesse momento. Te pedimos humildemente que o Senhor esteja visitando os nossos irmãos, que se encontram nos leitos dos hospitais, que se encontram nas ruas, aqueles que precisam de Ti, dos orfanatos, que as Tuas mãos santas e poderosas possam alcançar aquelas vidas neste momento. Também te pedimos pelos países que se encontram em guerra, que eles possam vir sentir a Tua paz, que a Tua paz possa reinar naqueles corações. Que o Senhor continue nos ajudando, nos dando o entendimento necessário, nos auxiliando na nossa caminhada. Abençoa a vida do nosso irmão Edson, seja com ele, dê entendimento a ele, e possamos estar de coração e de mente aberta para ouvir aquilo que o Senhor preparou para cada um de nós.
e que possamos sair daqui melhores do que chegamos, que a tua paz e a tua luz e o teu amor possa sempre habitar nos nossos corações. Que a espiritualidade amiga e benfeitora dê a assistência necessária a todos nós encarnados e desencarnados. Que possamos vir sentir cada dia mais o teu amor e a tua paz, meu bom mestre. Continua conosco, nos ajudando hoje e sempre. Que assim seja. A oportunidade está com o nosso irmão Edson. Obrigado. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja conosco. No Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar o capítulo 9 da segunda parte do Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, que tem 4 partes, pode dizer assim que tem 4 livros, e a segunda parte trata do mundo espiritual. A primeira parte vamos tratar, aqueles que querem estudar, vai tratar sobre a criação, Deus, os elementos gerais do universo. E na segunda parte está inserida a intervenção e as relações que há entre nós encarnados e o mundo espiritual. Com toda essa relação a gente vai encontrar na segunda parte. Na terceira parte são as leis morais, são leis que Kardec propôs. Os espíritos disseram que não eram absolutas essas leis, mas disse ao Kardec que vocês podem segui-las, mas a gente não deve vê-la como leis que vão servir universalmente. É aquela, podemos dizer, que podemos alcançar e compreender. Na quarta parte, é a parte que ninguém gosta, é para onde vocês vão depois da morte. Se vai para um lugar bom, um lugar feliz, ou um lugar cheio de desdita. Mas essa segunda parte tem um capítulo 9, a intervenção dos espíritos no nosso mundo corporal. É bem interessante essa nona parte, porque lá na AME, na Associação Municipal Espírita de Caruaru, nós estamos estudando essa segunda parte também. E é bem interessante, né? E, realmente, os espíritos intervêm muito nas nossas vidas. Intervêm na vida amorosa, intervêm na vida financeira, intervêm na guerra. Isso mesmo. Tanto para ajudar o exército, que é justo, está procurando a justiça, como também há espíritos que vão auxiliar a parte do exército que busca a injustiça. Mas essa intervenção ao mundo corpóreo é permitida por Deus exatamente para nos medir. Para que a gente se avalie. Porque cá para nós, tem muita gente que acha que já deve morar em Júpiter, o Saturno, aqui na Terra. Crendo que alcançou um certo patamar de intelectualidade e de moralidade. Mas isso é muito mais complexo do que a gente imagina. Então, há espíritos que reencarnam aqui, porque aqui é uma escola, encarnou aqui na Terra, é uma escola, e a gente recebe provas. A gente estuda muito nas outras encarnações, estuda bastante no plano espiritual, com algumas exceções, e depois vem para cá para saber se realmente que nota a gente vai tirar. Na coleção André Luiz, a gente vai encontrar uma estatística em que menos de 18% das encarnações conseguem cumprir a missão que foi proposta. Menos de 18%. E mais de 30% vai para o plano espiritual pior do que quando chegou, levando
mais débito. Mais ou menos uns 24%, de 20% a 24%, vai cumprir mais ou menos, né? Mas veja, a grande maioria de nós vai voltar para lá do mesmo jeito. E durante uma guerra, você pode desencarnar e simplesmente não perceber que desencarnou. Está naquele afã da guerra, né, do combate, querendo derrotar o inimigo ou se esconder do inimigo, de repente se vê desencarnado. Então, como esse espírito fica também nessa parte aqui das intervenções dos espíritos no mundo corporal, Kardec vai tratar disso, dos espíritos durante um combate. Está havendo alguns conflitos, não é? No nosso planeta. Assim, sempre houve conflitos. E apesar de todo esse conflito que a gente está vendo no nosso planeta, estamos vivendo o momento mais pacífico do nosso planeta Terra, da humanidade. É o momento mais pacífico. Nunca houve uma paz relativa comparada com o passado, como a que estamos vivendo hoje. Apesar de inúmeros conflitos que vamos encontrar no nosso planeta. E muitos desses espíritos vão ao combate realmente com o desejo de defender a pátria. Mas há outros que vão com desejos realmente belicosos, da sua imperfeição, dos seus impulsos. Então, muitos espíritos vão à guerra, muitas vezes, mas não estão apegados à guerra e nem estão apegados ao mundo material. Já há outros que ainda têm na sua mente o apego de que o domínio de uma determinada região é propriedade da sua pátria e que pode ter o domínio de outra pátria. Então ele vai na fé de que deve defender os interesses da sua pátria, egoisticamente, sem pensar no direito do outro país. É o que muitas vezes vemos. Quando isso ocorre, quero que vocês analisem aí, pensem, em que lado vocês ficariam? Daquele que quer tomar a outra pátria para exercer o seu poder, ou vai tentar ajudar aquela pátria que está sendo invadida para ser dominada por um regime totalitário, né? Quem vocês escolheriam? No sentimento de justiça que vocês carregam no momento atual. Eu li o pensamento de vocês. E vocês vão defender justamente aquela pátria que não quer guerra, que não quer ser invadida, mas é provocada. Assim agem os espíritos, respeitando o livre arbítrio. E é o que vamos ver nesse trecho aqui, né, dos espíritos durante o combate. Kardec pergunta aqui, na questão 541. Durante uma batalha, há espíritos assistindo e amparando cada um dos exércitos? Sim, sim, responde. E que lhes estimulam a coragem. A gente deve atentar que esses espíritos não vão pegar as armas, nem vão armar ninguém. Vai deixar o livre-arbítrio correr entre os combatentes, mas vai estimular principalmente a coragem. Coragem, a gente deve entender aqui, algo mais racional. Não uma coisa louca, porque muitas vezes a gente pensa que coragem é você se entregar ao suicídio durante a guerra. Então, ao estimular a coragem, ele estimula também o intelecto. E há um comentário aqui. Os antigos figuravam os deuses tomando partido deste daquele povo. Não tinha o deus da guerra no Império Romano e outras civilizações antigas em que havia uma
entidade, né, dentro da crença deles, que tomava conta da guerra, e normalmente era um Deus da guerra, daquela crença, né? Ia defender aquela crença. Se a gente imaginar assim, cada civilização tivesse um Deus, é uma confusão, né? Qual Deus da guerra vai querer, né, ganhar um combate? Então, por isso que essa ideia de vários deuses, né, ela, de alguma forma, ela bagunça a organização, né, do próprio universo. Já pensou que se tivesse vários deuses, como o universo seria? A vontade de cada um desses deuses. Por isso que a crença espírita vê Deus como único. E também ele, soberanamente justo e bom, mas também ele é a inteligência suprema. Então ele é a inteligência das inteligências. Mas Kardec continua nas questões, ele vai perguntar, estando numa guerra, a justiça sempre de um dos lados, ou seja, os espíritos vão escolher, os espíritos bons vão escolher um lado. Como pode haver espíritos que tomem o partido dos que se batem por uma causa injusta? Então, há espíritos, por exemplo, no plano espiritual, influenciando, vamos dizer assim, voltando à Segunda Guerra Mundial, o exército da Alemanha, de Hitler. Aí Kardec pergunta, como é que pode Deus permitir? Na verdade, ele está perguntando assim, como é que Deus permite que haja essa injustiça? Bem, sabeis haver espíritos que só se comprazem na discórdia e na destruição. Para esses, a guerra é uma guerra. A justiça da causa pouco os preocupa. A gente tem imagem ainda infantil, boa parte da humanidade. O Espiritismo veio para explicar isso aí. A ideia é que no mundo espiritual, todo o bem, ele é soberano. Não existe o mal. O mal foi colocado numa região circunscrita, muitos chamam de inferno, e ele fica lá e não vai assediar quem está nesse outro local chamado de céu, de paraíso. Mas no plano espiritual não ocorre isso. Também no plano espiritual há conflitos. Há conflitos. A gente vai encontrar no livro Ação e Reação, do Espírito André Luiz, uma tentativa de invasão de espíritos inferiores a uma espécie de hospital na região inferior. Hospital voltado a socorrer os espíritos sofredores nas regiões inferiores. E eles atacam com armamentos extremamente tecnológicos, esses espíritos inferiores. Eles são inferiores em termos morais, no desejo de fazer a justiça pelas próprias mãos, mas sem nenhuma preocupação moral. Mas são inteligentíssimos os seus superiores nessas regiões. E eles atacam esse posto de socorro que se defende com armamentos também. E devolve para se defender algum tipo de artilharia totalmente diferente da nossa aqui na Terra, porque lá a densidade da matéria é outra. Mas são uma espécie de tecnologia em que quando o espírito é atingido, ele morre. Ele morre, entre aspas. O espírito morre. Pode o espírito morrer, já desencarnado? Depende da densidade do corpo espiritual que ele tem lá. E depende do que a gente entende a palavra morte. Existe a morte do corpo biológico, mas também pode haver a morte do corpo perispiritual, que é um corpo físico, por excelência, segundo o Espírito André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos. O corpo físico, por excelência, no plano espiritual, é o perispírito.
Então, nosso corpo biológico é mais denso ainda. Então, se esse espírito, um corpo perispiritual muito denso, é atingido, o corpo perispiritual dele morre. Mas o espírito vive. E ele tem a sensação, o espírito que está lá, tem a sensação de morte. Ele tem a sensação de morte. E cai duro lá. O único que não pode morrer no plano espiritual é Sebastião. É o único. Ele não morre aqui, quanto mais lá. É o único. Mas vejam só, para a gente ter ideia de como a dinâmica do mundo espiritual ainda é muito semelhante à nossa aqui da Terra. Não é por acaso que os espíritos costumam dizer que a Terra é uma cópia mais ou menos elaborada do plano espiritual. Só que lá está mais avançado. Aqui a gente está muito limitado. Então o espírito que é belicoso, gosta de guerra, ele vai se aproximar de quem gosta de guerra aqui na Terra. E vai estimular essas guerras. Mas essa próxima pergunta é interessante, porque vai nos chamar a atenção a outras obras, da qual a gente vai entender como essas intervenções se dão. Pode alguns espíritos influenciar o general na concepção de seus planos de campanha? Quem já leu aqui o livro Nos Domínios da Mediunidade? Já leram? E o prefácio, estão lembrados do prefácio? Vai falar de Nero, né? Vai falar de alguns conquistadores que recebiam influências do mundo espiritual. Eram médiuns. Ele fala de Nero não como Nero médium, porque Nero, quando desencarnou, ficou aparecendo numa praça que tinha lá, o fantasma dele, o espírito dele, e assombrava muita gente. Emmanuel coloca isso lá no prefácio. Mas tem um general lá que recebe influência. Ele era médium. E recebia a influência dos espíritos na batalha. E na batalha em que ele foi derrotado e que ele iria morrer, ele ficou sabendo antes da ocorrência da batalha que ele iria perder a batalha e que iria morrer. Mas ele tinha sido influenciado em muitas outras batalhas. A mediunidade. Então, mediunidade não ocorre apenas nos espíritas que vão para a reunião mediúnica toda semana. Ocorre em todos os espíritos encarnados aqui na Terra. Sabe por que existe mediunidade aqui na Terra? Sabe por que os espíritos se comunicam com a gente? Seja você um médium ostensivo ou não, todos nós somos médiuns, porque todos nós, no planeta Terra, estamos mais ou menos no mesmo nível evolutivo. A gente pensa que porque aquele espírito perseguidor que a gente recebe lá na reunião mediúnica é pior do que nós, em termos de evolução. A gente pensa que é. É um mero engano. É um engano. Nós estamos na mesma faixa. A diferença é pouquíssima. A diferença é que ele está em busca de justiça. E seu nível evolutivo não permite outro tipo de justiça que não seja a perseguição e a vingança. Mas nós já superamos isso, vamos dizer assim. Não sei. Vamos dizer que a gente superou. Mas existem outras imperfeições que ele tem virtude e a gente não tem ainda. Estão compreendendo? Então ninguém está perfeitamente com todas as virtudes e nem com todas as imperfeições. Uma pessoa pode ter várias virtudes e uma única imperfeição que o impede de avançar mais. Ele se pega naquela imperfeição. A vingança, por exemplo. O ódio. O rancor. Mas quando ele supera aquilo, ele praticamente dá um salto que a gente não consegue. Ele dá um salto na evolução que a gente não consegue. Por isso que a gente não pode, de maneira nenhuma, fazer nenhum tipo de julgamento de quem é superior nem inferior aqui no planeta Terra. Na verdade, todos nós estamos mais ou menos na mesma faixa. Por conta disso, a facilidade da comunicação. Também está no livro
nos domínios da mediunidade. Só ir lá, dar uma consultada em um dos capítulos. Só há mediunidade aqui na Terra porque todos nós vibramos, vamos dizer assim, numa mesma faixa de pensamento. O que pode ocorrer é a gente se iludir com a persona, não é? Vocês podem olhar para mim assim e dizer, Edson, fazendo uma palestra, é um santo. Não para minha avó, que ela dizia que eu era um demônio, quando eu era adolescente. E se eu contar quantas vezes eu desci aquela ladeira de Olinda, não, tá bom, senão vocês não vão gostar mais de mim. Então a gente fica criando aquela imagem de persona, não é? O próprio Paulo tinha uma imagem antes de se tornar cristão. Mas se a gente se apegar à imagem de Saulo de Tarso, que mandava enfiar pregos enferrujados nas unhas dos pés e das mãos dos cristãos, quem tem um encravado aqui? E quem, o pessoal não sei como é que as manicures chamam, né? Tirar aquele bife. Aquele bife que passa uma semana ardendo, né? É pouco para um prego dentro das unhas. Saulo de Tarso, aquele Paulo que é São Paulo, fazia isso. E depois se tornou Paulo. Veja que salto. Não foi salto, é porque ele estava pegado a uma única imperfeição. E a gente não está. Ou está e não compreendeu ainda que está. Então, por conta dessa mesma faixa, existe a mediunidade aqui no planeta Terra. No plano espiritual, tem mediunidade. No plano corpóreo também. Porque no plano espiritual existem camadas, vamos dizer assim, de dimensões em que o espírito, para se comunicar naquela dimensão mais abaixo, precisa de um médium. Como se fosse um médium aqui encarnado. Então, esses espíritos maus fazem parte da população da Terra. E os espíritos superiores não veem esses espíritos como maus. Veem como espíritos enfermos precisando de tratamento. Eles auxiliam a todos nós nesse sentido. Então, se um espírito que a gente julgou como mau influencia um general de um exército que quer transformar uma determinada região num país totalitário, quem é vítima aí e quem é algoz? Ele precisa primeiro de alguém que receba as suas sugestões. Então Hitler, se for influenciado por esses espíritos, primeiro ele tinha que receber essas instruções e aceitá-las. Mostrando aí que toda influência espiritual, ela só se transforma em ação se eu, o influenciado, quiser. A gente não pode botar a culpa apenas aos espíritos, porque um general, ele pode ser influenciado por Jesus, por exemplo. No livro A Caminho da Luz, nós vamos encontrar lá, quem já leu aqui o livro A Caminho da Luz? Do Espírito Emmanuel, psicografia do médium Francisco Cândido Xavier. Nós vemos lá que Jesus escolheu Roma para unir as bandeiras do planeta Terra, de todos os países. Seria uma espécie assim de centro da civilização humana no planeta Terra, nasceria de Roma. E tudo foi feito por ordem de Jesus para que isso ocorresse. Roma cresceu, se desenvolveu, acatou muitas culturas. Todo o processo da família romana, que era, na época, de alto grau de moralidade, nasceu por influência dos espíritos, que também influenciavam o exército romano, não para dominação, e sim para disciplina da civilização do país.
Para a gente entender o que é essa disciplina, imagine o nosso país sem polícia. Já pensaram nisso? Pernambuco passou por algo assim. A gente passou algumas horas sem polícia. E mentira. Houve uma greve, não sei se vocês se lembram. Uma greve da Polícia Civil, depois entrou a Polícia Militar. E houve um boato aí de que estavam fazendo arrastões. Vocês se lembram desse momento? Eu estava com minha loja aberta e eu me lembro de um barulho, de gritaria. E fui à frente, e passou um pessoal gritando, e eu perguntei à pessoa o que foi que aconteceu. E a pessoa disse, lá na 15 de novembro, porque meu negócio era ali perto do Bradesco, através da José Martins, lá na 15 de novembro, está todo mundo atacando as lojas, arrastando tudo. Eu olhei assim, desconfiei, né? Não estava acontecendo nada, gente. Mas o boato é fogo, viu? Mas aí se espalhou o alarde por toda Caruaru e por boa parte de Pernambuco. Aí duas senhoras passaram, uma puxando a perna, acho que ela tinha um problema no joelho, depois ela me falou. E quando ela passou e me viu, ela entrou dentro da loja, as duas, gritando, meu senhor, feche a porta, porque estão vindo aí mais de 1000 pessoas arrastando tudo. Fecha, porque senão ele vai levar tudo, vai levar a nossa bolsa, vai levar... Aí não tive dúvida. Fechei a porta, mas fiquei do lado de fora. Era uma porta de correr. E tinha um cafezinho assim na frente. A gente tomava muito café, não era, Tereza? Te lembra? Eu gosto muito de café. E de um bom papo, um cafezinho. Aí comecei a tomar café esperando as 1000 pessoas. Não passou meia dúzia. E andando. E eu tomando meu café tranquilo, e chegou uma pessoa aí, eu vim da 15 de novembro, agora não tem nada. Mas ainda continuava passando pessoas correndo. Aí lá de dentro da loja, uma batedeira, bebê na porta. Aí eu me aproximei da porta, escutei, aí abre essa porta que eu não posso ficar em lugar fechado não. Eram as duas mulheres. Eu não posso ficar em lugar fechado, já estou sem ar, gritando. E as vendedoras lá dentro da loja. Aí eu levantei a porta, aí as duas olharam para um lado e para o outro, aí a outra disse assim, corre mulher, corre para a parada do ônibus. Tinha um terminal de ônibus ali, corre. Eu nunca vi ninguém puxando a perna, correndo daquele jeito. As duas saíram disparadas. Elas pareciam ter uns 60 anos, mas naquele momento elas tinham 30. E saírem disparadas, né? A adrenalina se espalhou pelo corpo, passou dor, passou tudo, saíram correndo. Imagine a gente sem polícia, iríamos viver um caos semelhante a esse. Por isso que os espíritos influenciaram o exército romano para manter a ordem. Era uma civilização extremamente belicosa naquela região. Ainda hoje o é. Não podemos viver sem a disciplina dos policiais, dos exércitos para defender a nossa pátria, porque senão há espíritos querendo nos influenciar. Mas o principal, o mais importante, que eu creio das influências dos espíritos no general, dos exércitos, foi quando a gente viu a ascendência de um cônsul na França chamado Napoleão Bonaparte. Eu acho que é um dos generais mais conhecidos da humanidade, né? Tem filme, tem livro, tem romance, obras de Victor Hugo, né? A gente viu aquela queda da Bastilha na França, da Revolução Francesa. Então, ele foi escolhido para reorganizar a França. Porque estava banhada de sangue a França naquela época, por conta da Revolução Francesa. Então, o espírito Humberto de Campos, ele traz uma mensagem, não é? Trazida do além, na obra Cartas e Crônicas, e ele vai
descrever esse episódio que ocorreu. Ele diz assim: logo após o Brumário, em 1799, em novembro, dia 9, quando Napoleão se fizera o primeiro cônsul da República Francesa, reuniu-se na noite de 31 de dezembro de 1799, no coração da latinidade, nas esferas superiores, grande assembleia de espíritos sábios e benevolentes para marcarem a entrada significativa do novo século. Aí Napoleão, no dia 31 de dezembro, essa reunião no plano espiritual aguardava a presença dele como espírito. Ele estava dormindo e uma caravana levou o seu espírito fora do corpo para essa reunião nas zonas superiores. E ele foi levado até lá. E nessa assembleia havia antigas personalidades da Roma imperial, pontífices e guerreiros das Gálias, figuras notáveis da Espanha, ali se congregavam à espera do expressivo acontecimento. Legiões dos Césares, com seus estandartes, falanges de batalhadores do mundo gaulês e grupos pioneiros da Evolução Hispânica. Estavam todos lá, representantes das Américas, mas algumas personalidades estavam presentes, para vocês terem ideia da importância desse momento. Estava na espiritualidade superior, na refulgência de suas almas, achavam-se Sócrates, Platão, Aristóteles, Apolônio de Tiana, Orígenes, Hipócrates, Agostinho, Fénelon, Jordano Bruno, Tomás de Aquino, São Luís de França, Vicente de Paula, Joana d'Arc, Teresa d'Ávila, Catarina de Siena, Busseto, Spinoza, Erasmo, Milton, Cristóvão Colombo, Gutenberg, Galileu, Pascoal, Swedenborg e Dante Alighieri. Para mencionar apenas alguns heróis. Ainda havia muito mais, né? E nas ordens inferiores, existiam espíritos também de uma escala menor. Se encontrava Luís XVI, Maria Antonieta, Robespierre, Danton, Madame Roland, André Chenier, Bailly, Camille Desmoulins e grandes vultos como Voltaire e Rousseau. Então, alguns orientadores fizeram um pequeno discurso quando chegou naquela assembleia o espírito de Napoleão Bonaparte. E naquele momento toca alguns clarins invisíveis. E na direção do plano carnal, no seio da noite, chegava o espírito de Napoleão Bonaparte, com um grupo de almas. Napoleão ficou no centro da assembleia e foi recebido alegremente por essas pessoas, esses espíritos presentes na reunião. Então uma luz começou a se apresentar em forma de estrada, vindo do céu, até o centro da assembleia, à maneira de uma ponte levadiça. E desce de lá um espírito que demonstrava uma superioridade e uma luminosidade de grande superioridade e beleza. Trazia uma tiara, né, brilhando na sua cabeça e um olhar magnânimo, cheio de atração e doçura. Nas mãos guardava um cetro dourado. Na outra trazia um rolo, vários rolos de pergaminhos com algumas instruções. E esse celeste emissário do alto se aproxima de Napoleão Bonaparte e lhe dá instruções para ele preparar a França para a sua encarnação. A encarnação desse espírito sublime, vindo do mais alto escalão do planeta Terra.
E essas instruções foram passadas para o Napoleão, e ele seria assessorado por todos esses espíritos aqui que a gente citou. Generais, filósofos, médicos, religiosos, ele iria ser assessorado para manter o país, França, livre das influências externas. Veja o poder que Napoleão iria receber, e recebeu esse poder. Até hoje, as estratégias militares de Napoleão Bonaparte é usada na Guerra do Golfo. Aquela Guerra do Golfo que houve no passado com o Iraque. E certamente, claro, com tecnologias mais avançadas, hoje, nesses conflitos. Então veio do alto essa instrução a esse general chamado Napoleão Bonaparte. O problema é que Napoleão se perdeu. Livre-arbítrio. Como Roma também se perdeu. Recebeu todo o amparo da espiritualidade, mas Roma, o homem, os homens que dirigiam Roma, resolveram tomar o poder, achando que os méritos das suas vitórias eram deles. Foi o que aconteceu com Roma? Caiu. Por quê? Porque os espíritos superiores, vendo que eles iriam usar para o mal e não para o bem das outras civilizações, se afastaram e deixaram ele ao livre-arbítrio. Roma caiu, como caiu também Napoleão Bonaparte, porque ele queria dominar toda a Europa e queria até invadir a Ásia. Foi o que aconteceu? Os espíritos se afastaram e ele foi, por benevolência dos espíritos superiores, ele não foi condenado à morte. Foi condenado ao exílio. Porque ele cumpriu parte da missão, mas extrapolou o seu poder. Mas o espírito sublime, vindo do alto, realmente reencarnou. E ele veio reencarnar em 3 de outubro de 1804. Vocês sabem quem reencarnou em 3 de outubro de 1804? Esse espírito sublime, Hippolyte Léon Denisard Rivail. É claro, no plano espiritual ele era muito bonito e sublime, né? Aqui para nós, Allan Kardec era feio, viu? Muito feio. Mas, como a persona não avalia ninguém, veja a grandiosidade desse espírito. Segundo Emmanuel, ele é um dos discípulos mais lúcidos de Jesus, Allan Kardec. Então veja a influência dos espíritos superiores para que uma certa região do planeta receba uma espécie de proteção e influencie a humanidade. Influenciou tanto na política, nas leis dos direitos humanos, como também na crença, né? Hoje nós temos o espiritismo graças a essa influência dos espíritos a um general chamado Napoleão Bonaparte. Então nem sempre esses espíritos eles vão trabalhar absolutamente obstruindo o livre-arbítrio de nós aqui na Terra. É preciso que a gente entenda. Ele pode influenciar na coragem, na intelectualidade, mas a ação é nossa. Tanto essa ação for destrutiva, como talvez ela sirva para a evolução do nosso planeta. Mas eu quero, para a gente finalizar aqui, uma pergunta aqui no final muito interessante sobre esse tema, né? E é a questão 548, que é a última do tema que a gente recebeu aqui proposto. O espírito que, como espectador, assiste calmamente a um combate, observa o ato de separar-se a alma do corpo, ou seja, você está no combate e desencarna, morre. Nesse momento você consegue ver você se separando do corpo? Você presencia, testemunha isso?
como esse fenômeno se lhe apresenta à observação. A gente sabe, como nós espíritas aqui, que toda desencarnação tem um período de perturbação. Toda. Seja morte violenta, mas a ideia de muita gente é que morte violenta, o espírito já sai do corpo, é jogado para fora. Mas nem toda morte violenta vai ocorrer isso. Os espíritos respondem aqui: raras são as mortes verdadeiramente instantâneas. São raras. Eu estava numa reunião mediúnica e uma pessoa se apresentou um espírito de uma mulher que morreu aqui no caminho para Belo Jardim. A gente não sabe quando foi esse acidente. E o espaço e tempo desencarnado lá se perde. Ela nem sabia, ela pensava que estava no dia do acidente ainda. E ela disse que não sabia porque estava ali, mas estava muito ferida, o espírito dela. E precisando de um médico. Aí foi levada à reunião mediúnica, da qual eu estava coordenando. E eu conversei com ela, e ela me disse que não sabia, tinha perdido a memória de por que estava tão ferida. E a gente induzindo ela a rememorar, porque a gente sabe que o médium auxilia nessa recuperação da memória, no contato. Nessa recuperação eu induzi ela. Sim, mas tente voltar um pouquinho atrás. Force a sua mente. Aí ela lembrou do acidente que ocorreu naquela estrada ali, perto de Itacaimbó. Tem a subestação da Xés por ali, aquela reta, foi naquela região ali. Ela descrevendo todo o acidente, né? O trajeto, estava em tal, chegou na subestação, aí de repente apagou. Eu acho que eu sofri um acidente, ela disse. Eu acho que eu morri. Eu morri, aí eu digo, ninguém morre, né? Não ia dar um choque nela. Você morreu. Porque tem gente que chega na reunião mediúnica. O que é que eu estou fazendo aqui? Você morreu, minha filha. Você não viu que morreu, não? Tem doutrinador que é assim, né? Bem enfático. A gente tem que ter muita calma nesse momento. A gente disse, não, mas só quem morre é o corpo. Aí ela começou em silêncio, né? E depois ela descreveu que realmente perdeu a memória, mas na ideia inicial minha, que ela tinha morrido instantaneamente, mas não foi. Depois ela descreveu que houve uma perda de memória, mas não morreu imediatamente, né? A gente pensa assim, assiste aquele filme Ghost, né? Acaba dar um empurrão, o espírito cai fora, né? Do corpo. Não é simplesmente assim, né? Então são raras as mortes verdadeiras instantâneas. Eu queria chamar a atenção sobre esse ponto aqui, nessa resposta. Na maioria dos casos, o espírito cujo corpo acaba de ser mortalmente ferido não tem consciência imediata desse fato. Ele não tem consciência que está morto, que está morrendo, por exemplo. Quando ocorre a separação do corpo, né, biológico do perispírito, ainda fica ligado, muitas vezes, por um pequeno, vamos dizer assim, cordão, cabo, ou uma energia ao perispírito. Muitas vezes tem que ser socorrido. Nos campos de batalhas, muitas vezes há espíritos socorrendo as vítimas. Quem leu o livro Nosso Lar? Me perdoe, está passando da hora hoje, não? Mas quem leu o livro Nosso Lar? Estão lembrados de um momento de guerra em que foi chamada a coluna Nosso Lar, foi chamada para ir à Terra para socorrer os desencarnados, para cortar os laços. Então não é algo assim, morreu num acidente trágico, você está separado totalmente do corpo biológico. Às vezes não. Às vezes você ainda continua ligado, precisando de uma intervenção. São raros os instantâneos. Então, com o tempo, na resposta aqui, o espírito começa a tomar consciência de si. Esse tempo é indeterminado. Ele diz aqui, ó, se você tem uma vida concentrada inteiramente no espírito, e só a ele prende sua atenção, isso vai melhorar a sua adaptação à sua nova realidade. Agora, se você é preso às coisas da terra, né? Marido, mulher, o marido é meu, a mulher é minha, eu torço pelo esporte, eu torço pelo Santa Cruz,
eu sou brasileiro, eu sou pernambucano. Aquela coisa de apego, né? Essa casa é minha, essa terra é minha. Quando você desencarna, minha gente, principalmente esses desencarnes violentos, dá trabalho, viu? Para você ter consciência de si, de que já não faz mais parte desse mundo. Aí ou é socorrido pelos espíritos no plano espiritual, ou vai parar numa reunião mediúnica da vida. Então, convido vocês a estudarem um pouquinho mais essa questão da guerra. Existem muitas obras aí que relatam desencarnes, né? As influências desses espíritos, que a gente tem que tomar consciência, gente, principalmente nessa época que estamos vivendo agora, né? Em que a lembrança de Jesus é mais do que salutar. Estamos vivendo aí um feriado católico, mas nós espíritas nos regozijamos quando lembramos de Jesus. Não tem outro caminho, gente. Não tem outra verdade. Não tem outra forma de viver, não. Não tem um palestrante, não tem um médium, atuante. Não existe. Só Jesus. Só as suas recomendações. Não adianta botar cristal, respeito quem gosta, nem cartomante, nem fluidoterapia. Tudo isso são remendos. Remendos. Tudo isso são terapias úteis, benéficas, mas são remendos. A cura verdadeira só existe na sua transformação interior. Mas a nossa civilização atual humana está mais preocupada em viver. Viver encarnado. Esquecendo os que vão desencarnar. Vivemos uma guerra silenciosa nas relações intersociais. E que amanhã você pode sair na rua e desencarnar. Numa discussão, num acidente. Como está você nesse momento? Então não vai adiantar passe, não vai adiantar assistir palestra, se você não transformar tudo isso em reforma interior, em algum tipo de melhora. Não é que a gente vai se tornar anjo nem santo da noite para o dia. Mas a gente precisa despertar, acordar, se evangelizar, para que a gente consiga, pelo menos, fazer parte daquela estatística, não dos 18% que falham, nem dos mais de 34% que vai chegar no plano espiritual mais endividado ainda. Pelo menos a gente ficar ali pelo meinho. Eu estou pensando no meinho, não estou nem pensando em ser os 18 que venceram, não. Porque eu já estou sabendo que eu já perdi muita coisa. Ter essa consciência. Deixar o Saulo de Tarso para trás e deixar despertar um Paulo dentro de nós. Dentro do limite das nossas forças, hein? Dentro do limite das nossas forças. Mas sem se esforçar, nada vamos conseguir. Então que esse dia em que lembramos a passagem de Jesus aqui, não o coloquemos na cruz. Vamos tirar ele da cruz e colocar em nossos corações, principalmente em nossos pensamentos, em nossas palavras e nas nossas atitudes. Um grande abraço, saúde e muita paz a todos e a todas. Queremos agradecer a presença de Edson, né? Pela palestra, que foi maravilhosa, né? E que possamos, né, sempre refletir, né, as nossas ações e procurarmos fazer a nossa reforma íntima. Então, alguns avisos antes da prece final. A campanha do quilo ocorre todos os domingos. Interessados, falar com o senhor Sebastião. Aqueles que puderem contribuir para a sopa, que ocorre todos os sábados.
falar com o senhor Sebastião. Todos os domingos, às 16 horas, estudo do ESD, estudo sistematizado da doutrina espírita, facilitador Aurélio Gama. Eu recomendo, viu, minha gente? Estou fazendo, está sendo maravilhoso os nossos encontros. Todas as segundas-feiras, com Rubens Ferreira, esclarecimentos sobre as passagens do Evangelho, tratamentos e passes. Todas as quintas e domingos, temos estudos online através dos canais do YouTube, Conexão para a Luz e Extraindo Lições. Acompanhe toda a programação em nossas páginas do Instagram e Facebook. Todos os domingos, às 8 horas da manhã, Espiritismo no Ar. Ao vivo pelo canal do YouTube, apresentação Soares e Sumara, respondendo perguntas, trazendo notícias do movimento espírita. Convidamos aos senhores pais para trazer seus filhos para a evangelização infantil, quartas e sábados, durante o horário das palestras. E agora a prece com a nossa irmã Edna. Gratidão, Mestre Jesus, por mais essa reflexão que o Senhor nos concede a oportunidade de estarmos aqui. Agradecemos também ao mentor da casa, Dr. Bezerra de Menezes, e a sua falange, por estar presente conosco, por estar nos dando essa oportunidade de seguir, de servir ao bom Mestre Jesus. Que possamos, não só no dia de amanhã, não só que acontecer no decorrer da semana, mas que possamos sempre lembrar do nosso bom Mestre Jesus, do seu amor, do seu sacrifício por cada um de nós, porque Ele vive e reina, e que Ele possa sempre viver e reinar nos nossos corações, nas nossas vidas, no nosso lar, que Ele possa estar nos dando entendimento, e possamos a cada dia ter Ele como nosso guia espiritual, nosso alvo, nosso objetivo de vida para o nosso melhoramento espiritual e moral. Continua conosco, Mestre Jesus. Que todos nós aqui encarnados e desencarnados possamos sair melhores do que chegamos. Possamos sair com o coração regozijados em Ti, Mestre Jesus. Continua abençoando a vida do nosso irmão Edson, que ele possa sempre dizer: eis-me aqui para vir falar do Teu amor, da Tua bondade e da Tua misericórdia. Nos conceda uma noite de paz, de saúde, de tranquilidade. E um final de semana abençoado. Continua conosco hoje e sempre. Que assim seja.